todo mundo que tá no digital vai sofrer a tentativa de algum crime. Criança também. A lógica é simples. Elas estão no digital, elas vão sofrer tentativa de crime. Só que criança não tem dinheiro. Então, ela vai ser transformada em algum tipo de produto. Que gera dinheiro para alguém. Exato. Vão tentar transformá-la em algo que vire dinheiro. Exatamente. Porque na mão do criminoso, criança é coisa. A gente também. A gente vai... Mas o adulto tem algum dinheiro, nem que esteja devendo uns boletos por aí, né? Mas a criança vai tentar. Então, aí a coisa ficou muito feia. E como eu já falava disso, as pessoas começam a me enviar vídeos. Eu já participo de alguns grupos. E há uns anos atrás eu recebi um vídeo que eu falei, gente, não dá só pra denunciar. Eu vou ter que falar sobre isso, porque as pessoas não têm a dimensão de que essas dancinhas, era um vídeo focado em dancinhas do TikTok, são usadas por criminosos. Crianças. Dancinhas de crianças são usadas por criminosos em páginas que exploram sexualmente crianças e adolescentes, né? Então, eles pegam os vídeos que as próprias crianças postam com a autorização dos pais, porque senão não tem acesso à internet e a celular, ou que os familiares postam. Ai, meu bebê, que lindo! Que lindo meu bebê, exatamente. Que lindo meu bebê, que fofo! E eles pegam esse vídeo e colocam em páginas onde eles só têm vídeos roubados e fotos roubadas das pessoas que publicam, só que eles dão outra conotação. Então, você tem ali o vídeo de uma criança dançando, de um bebê comendo, de uma criança na piscina, e ao mesmo tempo uma mulher de perna aberta. Eles vão mesclando. Vai mesclando. É um chamariz. E fica muito... Você vê de longe a intenção erótica. Nada é totalmente explícito, porque não pode ser, bem entre aspas, nas redes não pode ser entre aspas, porque tem muita coisa explícita que está lá, para vender o conteúdo quando você clica em algum link que ou tá no Stories, ou tá na descrição do perfil, né? No caso do Instagram, que é onde eu mais... Atua, né? Onde eu mais atuo é no Instagram. Porque é a rede mais acessada hoje. O TikTok é muito acessado, mas ainda não é mais acessado que o Instagram no Brasil. Ao Instagram. No Brasil. No Brasil. A gente ainda não tem. Mas o TikTok é muito grande e ele também tem o mesmo tipo de problema. Eu acho até que mais. Ele tem o problema das crianças se exporem lá bastante. Das pessoas se exporem os corpos. Mais, se expõem lá. Só que o comércio é feito mais no Instagram por causa do OnlyFans, que é muito embedado ali no Instagram, né? O OnlyFans, que, pra quem não sabe, é uma página que vende conteúdo erótico, conteúdo explícito de nudez. Eu não gosto de chamar de conteúdo adulto, porque não sei se a gente... Eu não acho que todos os adultos façam isso. Ou gostem, enfim, mas um conteúdo de nudez explícita. E é vendido muito no Instagram. Então, eles roubam do TikTok para vender no Instagram. Entendi. No TikTok é proibido a palavra OnlyFans. Né? Então, se você digita... Eu até fiz um vídeo sobre isso. Se você digita OnlyFans, não vem nada. Você não consegue achar nada. Mas vem uma sugestão de busca. Modelos only.fans. E aí você encontra absurdos. Você não tem aquelas imagens quase explícitas para vender. Mas você tem, por exemplo, muitos tutoriais de como vender imagens íntimas no OnlyFans. Aí vem isso, né? Sim, veio um monte de... Quer vender foto da sua florzinha? Vou te ensinar como. Quer vender foto da Cherolaine? É assim que elas põem nomezinhos assim. E quando você vê os comentários, é muito assim, dá pra vender sem mostrar o rosto? Menor de idade consegue fazer a conta? Você vê que são crianças que sendo querem influenciadas. Faturar uma graninha, digamos assim. É porque elas o tempo todo fica pulando isso pra elas, de que vender intimidade é comum, que não é nada, é só uma foto. Então tem tantas camadas. Então eu tenho os criminosos roubando as imagens para venda e assediando as crianças diretamente. Eu tenho influenciadores influenciando crianças e adolescentes, do mesmo jeito que influenciam para jogar, influenciando eles a criarem imagens e acharem isso natural. Eu tenho toda uma cultura pornificada nas redes sociais, que é uma coisa, assim, violenta demais. E que passa como se fosse uma coisa super normal, né? Qualquer menina de 6 anos sabe imitar as poses sensuais das blogueiras. Sensuais. Eu já acho esquisito quando você vai bater uma foto de uma criança e ela já sabe fazer... Ela já faz assim, né? É uma coisa colada nela, né? Tipo, ela não fica assim, só olhando... Ela já faz... Sim, sim. Só que essas posezinhas, elas vão ficando... Sabe, uma coisa meio sensual, meio quadril, meio... que é uma coisa assim... Prematuramente. Total, muito prematuro, muito prematuro.
Porque as crianças, por exemplo, adolescentes vão fazer lá as fotinhos, principalmente quem vai trabalhar com imagem, ou que vai ser modelo, né? Nem modelo de passarela, modelo de foto. Sim, ou de foto, de Você passarela. vê isso acontecer, ok. Mas ainda assim, com 13 anos, elas não precisariam fazer imagens tão sensuais. A gente tem bebê com meio arrastão, com salto. É surreal. Bebê com salto. Ah, tem umas imagens aí, né, Bru? Traz pra gente, a gente viu isso. Com colares enormes de pérola. Ali, ó. Ali tá de salto. De salto, né? com uma a coisa vermelha. Né? Um cocá, não é um cocá, né? Desculpa, não é nem cocá, seria uma ofensa aos indígenas. Um adereço de cabeça, não é isso? Que chama muita atenção. Quase como uma vedete, digamos Quase assim, né? uma Então vedete. isso aí, uma mãe, um pai pode olhar e falar, que fofura. Um criminoso tá vendo o quê? Um criminoso interessado em bebês, que violenta sexualmente bebês e que eles estão nas redes aos montes. Ele vai olhar o quê? E aí a gente pode pensar, qual a necessidade de uma família expor esse tipo de foto pra... Quantas pessoas a gente tem na internet hoje? Mas mais de 5 bilhões acessando. No Brasil, acho que era última vez que eu vi, era 150 milhões que estavam meio online ao mesmo tempo. 150 milhões de pessoas têm que ver essa imagem, porque tem gente que fala pra mim, ai, Sheila, a maldade está nos olhos de quem vê. Eu concordo. Com 150 milhões de pessoas olhando, muita gente vai ver coisas que você não quer que veja. Mas você está expondo, é como deixar uma criança, é o que eu digo, numa praça pública sem supervisão. A rede é isso. Ou no shopping você deixa sua criança na praça de alimentação sozinha. Eu não consigo pensar com essa roupa, desse jeito. Roupa, exatamente. Desse jeito, você deixa a criança assim. Não deixaria no nunca. meio da praça. Jamais. Não, nem vestida adequadamente. Nem vestida, claro, mas especialmente com essa roupa. E também existe uma falta de senso de que essa criança é um ser humano com direitos. Você postaria uma foto sua, de calcinha vermelha, uma coisa na cabeça e salto? Não, né? Não. Eu também não faria essa foto sua e você não faria essa foto minha. Porque você não bate uma foto minha aqui e posta sem me perguntar. Eu vou ter que assinar um termo, gente, de autorização de uso de imagem pra estar aqui nesse podcast. Se você não faz isso comigo, por que faz com o bebê? Exatamente. Bebê não é um ser humano, ele não tem direito. Pra mim, toda essa exploração tem essa mesma origem, de considerar que crianças e mulheres são objetos. São objetos. Que podem ser usados de qualquer maneira. Principalmente criança. E criança ainda tem um agravante que ela não é só um objeto, como ela é propriedade da família. E não um ser humano com direitos.